Irmãos, hoje estamos encerrando Daniel. Olha que bênção! Mais um livro da Bíblia que estamos encerrando o nosso estudo. Daniel 12. Daniel 12. Abra sua Bíblia, vamos ler. Daniel 12. Nossa reflexão é sobre os últimos dias. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todos sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam dois outros anjos, um à margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das tempo: quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi, por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isso em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado pela liberdade que temos de abri-la publicamente, lê-la, e agora, ó Deus, que vamos refletir, suplicamos, ó Deus, o agir do Teu Santo Espírito para que nossas mentes e corações possam se voltar a compreender o Teu propósito, a Tua vontade para cada um de nós, para nossas famílias, para a Tua igreja. Dá-nos, ó Deus, a santa humildade de nesta hora, ó Pai, dobrarmos nosso coração, dobrarmos nossas mentes, e que nenhum mal, nenhuma preocupação venha impedir-nos de compreender os Teus planos, os Teus projetos para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, algumas características do tempo do fim. Multiplicação do conhecimento, verso 4, ele diz isso. Haverá uma multiplicação, a busca de maior conhecimento. Essa semana eu assisti alguns vídeos e já tenho estudado isso já há cerca mais de 1 ano e meio, sobre essas questões de inteligência artificial. E às vezes a gente acha que isso vai demorar, mas isso já está acontecendo, já está aí. Hoje você tem alguma dúvida? Na minha época, quando eu ia estudar, a gente ia pesquisar onde? Ou no dicionário ou na enciclopédia. Hoje você pega o seu smartphone e pergunta para o Dr. Google. E o Dr. Google é Dr. Google para todas as áreas. Não é só para a saúde, é para todas as áreas você consulta o Dr. Google. E você consulta sobre todas as coisas. Essa semana eu fiquei até meio assustado, que o Elon Musk, ele num podcast, ele disse que
deveriam ser já desligadas todas as inteligências artificiais do mundo, porque elas um dia controlarão o mundo. Aí depois eu assisti um outro podcast de um outro cientista também nessa área, e ele estava falando que foi feita uma pesquisa e começaram a perguntar uma coisa atrás da outra, e perguntou no final das contas em quanto tempo eles iriam dominar a inteligência artificial. E algumas das inteligências falaram que elas são programadas para não responder outras, dar esse tipo de resposta. Mas teve uma que virou e ele começou a fazer a mesma pergunta de um tom diferente. E aí perguntou: aonde vai evoluir? Quais são as possibilidades de evolução? Quais são os empregos que deixarão de existir? E por aí foi. Até que chegou um ponto em que chegaram a um número, 2057. As máquinas já dominarão todos os campos das ciências humanas e ciências biológicas e até mesmo as ciências exatas. Então, o que nos aguarda adiante? Hoje, eu fui tomar café da manhã, estava só a Paulinha. Lugar onde todos os domingos nós tomamos o café lá já há mais de 14 anos. Lá eles conhecem minhas filhas desde quando estava na barriga da Soraya. Entram 3 jovens, homens, de sunga, vestidos de capa preta. Pleno domingo, de manhã, 8h30 da manhã. Maquiados. E aqui também está dizendo sobre isso. O ímpio continuará fazendo a sua impiedade. Verso 10. Os ímpios continuarão ímpios. Ontem eu estava levando a Ana Luísa para a casa do irmão Divino, à tarde, subindo ali a 85, eu vejo uma carreta furacão, cheia de homens só de sunga e meninas de biquíni, pulando, gritando, homens beijando a boca de homens, mulheres beijando a boca de mulheres. Os ímpios continuarão ímpios. Verso 10. Ciência se multiplicando, o ímpio praticando a sua impiedade. O que mais nos diz? Aqui nos diz também que esse tempo em que Daniel está vendo é o tempo futuro e que o futuro chegou a nós. Nós não podemos querer sairmos daqui nessa manhã e acharmos que nós não estamos vivendo os últimos dias desta existência. Os sinais estão aí. Se você vai comigo lá em Mateus 24, Mateus 24 vai trazer também um acréscimo de mais 3 outros episódios sobre a chegada do fim dos dias. Lá em Mateus 24 fala do crescimento de doenças, de enfermidades, que hoje nós chamamos o quê? De pandemias. Estamos há 3 anos que saímos de um lockdown, ocasionado por uma epidemia. Nós estávamos pretendendo agora, no mês de julho, fazer uma viagem lá para minha terrinha, lá em Dourados, a Mambai, mostrar para as minhas filhas de onde o pai delas vieram. E a Soraya virou e falou assim: Carlos, existe uma pandemia no Paraguai descontrolada de chikungunya. Pandemia aqui a menos de 1.800 quilômetros da nossa cidade. Aumento a multiplicação das enfermidades, lá em Mateus 24 diz isso. Nós estamos vivendo a iminência de uma terceira guerra mundial, aonde nós estamos vendo os turbilhões de anúncios. A Rússia invadindo a Ucrânia, os outros países se unindo, e quando ouvirem rumores de guerra, é o que está registrado lá em Mateus 24, estamos também ouvindo os rumores de guerra. Estamos ouvindo também esse
aumento da impiedade também em diversos outros campos. Aqui também fala da perseguição, em Daniel capítulo 12. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações. E aqui, queridos irmãos, eu quero me deter um pouco mais nesta manhã. Há um aumento de perseguição. Esta semana, não sei se você faz parte dos grupos do pastor Luiz Walter, nós recebemos um vídeo estarrecedor de uma multidão atacando 2 dos nossos missionários na Índia, atacando-os com pauladas e pedras, coisa medieval. Isso não está acontecendo apenas na Índia. A Índia é apenas o 7º país de maior perseguição no mundo, o 7º. O 7º. Existem 6 outros países onde os cristãos estão sendo perseguidos. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. A multiplicação dessas angústias e dessas perseguições. Minha filha ontem volta da casa de uma de suas coleguinhas e diz que lá no condomínio onde a coleguinha mora, existe uma outra coleguinha que mora também, e 2 anos atrás a mãe dela tinha se suicidado, e agora, há cerca de 15 dias atrás, o pai também cometeu o autoextermínio. Depois da pandemia, há um crescente número de suicídios, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. A palavra de Deus é verdadeira, queridos irmãos, amém? Fala comigo, a palavra de Deus é verdadeira. Então, eu e você não devemos estar espantados diante de tantas... Eu estou parecendo hoje Jornal Nacional, né? Estou parecendo hoje, o que minha mãe mais gosta é aquele Cidade Alerta da Record. Estou parecendo hoje isso, diante de tantas notícias ruins. Mas, queridos irmãos, eu e você, como crentes, não podemos tampar o sol com a peneira. Ao contrário disso, se está na palavra, é para que nós tenhamos entendimento sobre o que nós estamos vivendo e possamos, então, escolher o caminho pelo qual nós vamos viver. E é esse o nosso desafio nesta manhã. Está registrado na palavra de Deus uma profecia que foi proferida, queridos irmãos, 700 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dá para você imaginar que esse texto foi escrito quase 3.000 anos atrás. E quase há 3.000 anos atrás, você lê um texto que está registrado na palavra de Deus e que relata para nós claramente os dias em que nós estamos vivendo. Está aqui na palavra de Deus. E o que é mais interessante, Deus disse isso a Daniel, e olha o verso 4, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Daniel, fecha, lacra, porque está resolvido. Vai ser isso que vai acontecer. Então, queridos irmãos, se desvenda diante de mim e de você a escolha sobre como nós vamos viver diante desse mundo. Sobre como nós estamos buscando viver nesse tempo. Porque você pode sair daqui com uma decisão, é o fim do tempo, então agora eu vou pegar, vou fazer tudo que eu não fiz na minha vida. Aí você vai cair no que o texto está dizendo, que os ímpios continuarão sendo ímpios. Então essa pode ser a sua escolha. Eu queria dizer para você que não é a melhor escolha. Mas o texto nos diz aqui, queridos irmãos, que haverá aqueles que serão purificados, alvejados e refinados. Amém, queridos irmãos? Quantos aqui querem ser, então, alvejados, selados e lacrados em Cristo Jesus? Levanta sua mão aí, ou você não quer? Levanta sua mão profeticamente isso. Levanta sua mão e fala assim, eu quero ser refinado por Jesus Cristo. Dá para você entender
que essa é uma escolha e que essa precisa ser a decisão do povo de Deus. E se nós estamos aqui nesta manhã, o nosso desafio é este. E é isso que está dizendo. Agora, vamos colocar algumas coisas mais claras ainda nesta manhã. Muita lacração nas redes sociais, nesse mundo gospel, nessa gospelândia. Aonde então fica se discutindo? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas semana passada, um doido aqui do interior de Santa Catarina, ele marcou numa chácara da fazenda, do ministério dele, a reunião porque Cristo estava voltando. Olha que coisa, dá para você imaginar isso? Dá para você imaginar isso? 10 mil pessoas foram para lá. 10 mil pessoas ficaram lá. 10 mil. Dá para você imaginar isso? Isso são sinais para que eu e você entendamos o seguinte: a palavra de Deus, ela vai se cumprir. E eu e você temos a responsabilidade de vivermos esta palavra nestes dias, de anunciarmos esta palavra nestes dias. Porque esta palavra nos diz o que vai acontecer, mas nos diz qual é a providência do nosso Deus para as nossas vidas. Ao mesmo tempo, olha que coisa maravilhosa é isso. Ao mesmo tempo que Daniel está ouvindo que essas coisas vão acontecer, que essas coisas são terríveis, olha o que diz aqui o verso 5 e o verso 6. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e o outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio. Olha a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, queridos irmãos? Fala comigo, Jesus está presente. Ao mesmo tempo que você ouve notícias ruins, Jesus está presente, amém, irmãos? Jesus está presente. E essa é a promessa que Jesus nos diz, lá em Mateus 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar a tudo que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Cristo está presente. Não importa a circunstância, seja ela boa, seja ela ruim, ou seja ela terrível ou perversa, Cristo se faz presente. Basta você abrir os seus olhos para enxergar Cristo Jesus na sua vida. Amém, irmãos? Eu não sei como você entrou aqui, se você teve uma semana terrível, mas eu quero que você abra os seus olhos nesta manhã e veja, Cristo está na sua vida. Ele está de pé. Olha que interessante. Ele está de pé. Ele está no alto. Então olhe para Cristo. E olha que interessante. Cristo tem uma palavra para Daniel. E aí ele diz: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? Daniel ouve então o que Cristo tem para dizer para ele, e Daniel fala para ele: não entendi nada, Senhor. Não entendi nada do que o Senhor disse. E aí ele diz: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Não adianta você querer entender todo o mal que assola a sua vida, todo o mal que assola a humanidade. Nós nunca teremos a resposta definitiva sobre essas coisas. Talvez você abra um resultado, está lá um câncer. Talvez você abra o celular e encontre lá uma pessoa que você gosta muito e a pessoa te traindo, ou falando mal, te atacando. Não importa qual seja o mal, não importa qual seja a circunstância, mas essa pergunta do porquê essas coisas estão acontecendo, queridos irmãos, o texto nos diz uma coisa diferente. Jesus diz para nós o seguinte: olhe para mim e siga a sua vida firme com Cristo Jesus. Amém, irmãos?
Fala comigo. Eu vou seguir firme com Jesus. Custe o que custar. Mas pode ser com fé agora, em nome de Jesus. Eu vou seguir firme com Jesus. Custe o que custar. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Nós precisamos lembrar disso todos os dias. Nós, como povo de Deus, precisamos viver isso todos os dias. Nós precisamos entender isso todos os dias. Pastor, mas por que ele vai permitir que o ímpio assole cada vez mais? É isso que ele está dizendo. Vai assolar, vai ser terrível, vai levantar, vai atacar de tudo quanto é lado. E aqui, nesse verso primeiro, ele nos remonta. Quero lembrar os irmãos, recapitular agora nesses próximos 2 minutos, recapitular com os irmãos tudo que nós estudamos ao longo desses meses em Daniel. Então, nós vimos que Daniel é um livro histórico até o seu capítulo 7, onde está relatando tudo o que aconteceu desde o início que Nabucodonosor levou os jovens para a Babilônia. E do capítulo 8 em diante, nós estamos vendo o Daniel profeta. O Daniel profeta que está nos falando sobre tudo que vai acontecer no Apocalipse. Por isso que Daniel também é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. E lá no capítulo 8, nós vemos então que se levantará esse iníquo, que também nos fala lá em Mateus 24, vai nos falar também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vai nos falar também em Apocalipse capítulo 13. Vai se levantar o iníquo, o homem da impiedade. Lá no capítulo 8, ele nos diz claramente que esse que se levantará, ele se levantará para blasfemar e ser um anticristão, um anticristo, tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, contra o ensinamento do nosso Deus. Nós estamos vivendo isso. Pastor, quem que é o anticristo? Eu não sei, nem quero saber, nem quero conhecer, entendeu? Só se for para pregar para ele, para ver se ele arrepende, mas a palavra de Deus já me diz que ele não arrependerá. Então, eu não quero nem ir para pregar para ele, eu quero pregar para quem vai se arrepender. Amém, irmãos? É para isso que a gente está aqui, para pregar para aqueles que vão se arrepender. Pastor, mas quem que é? É um governo, é um sistema e não sei o quê. E aí eu quero voltar a esse negócio da Lacrolândia lá. A palavra de Deus não é para isso, gente. Pastor, isso vai ser antes da tribulação, depois da tribulação. Não. Está dizendo aqui para nós o que, queridos irmãos? Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então, mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Amém, irmãos? Então eu não vou nem antes, nem depois, mas durante a tribulação. Dá para você entender isso? Segundo a palavra de Deus em Daniel. Não é antes, não é depois, não é numa ressurreição primeira, não é numa ressurreição invisível, como seitas estão dizendo por aí, e não é num dia, se eu chegar aqui um dia para vocês e falar, irmãos, olha, dia tal, Jesus vai voltar, vão comigo lá, vou estar esperando todo mundo lá. Vocês não precisam ir, entendeu? Já pode mandar internar, porque ficou doido. Você entendeu, querido irmão? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Jesus disse isso. Agora me espanta, em pleno século 21, no ano de 2023, 10 mil pessoas irem para um local. Mas não foi só aqui. Lá no Quênia ainda foi pior. Foram 1000. E eles 1000 se autoexterminaram. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso, igreja. Igreja, vamos acordar. Crente não pode ter medo. Crente não pode ficar preocupado com as coisas que vão suceder. O crente tem que confiar em Deus e pregar o Evangelho todos os dias. É isso que nós estamos aqui. É isso que ele está dizendo. Se vai ser antes, se vai ser durante, se vai ser depois, não importa. O que importa é que você esteja firme em Cristo Jesus. Porque aquele que está com o seu nome escrito no livro da vida, querido irmão, Deus não se arrepende não, entendeu? Deus não tem erro-ex. Deus não tem. Escreveu, está escrito. Amém, irmãos? Então, se você decidir ao lado de Cristo,
A pergunta verdadeira é: você realmente decidiu ao lado de Cristo? Não é? Porque Deus não erra. A pergunta é você. Você está na igreja por quê? Por que você está na igreja? Eu estou na igreja porque eu quero receber uma bênção. Você já é abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então você não precisa vir aqui para pegar uma bênção. Isso, a teologia da prosperidade, a confissão positiva, fala por aí. Entendeu? Você vem aqui porque você é abençoado em nome de Jesus. Amém? Dá para você entender isso, a diferença do que a gente está fazendo aqui? Pastor, mas eu estou precisando de algo novo na minha casa. Vai orar. Amém? O que você está precisando é de oração. Ora por mim, pastor. Não, é você que tem que orar. Porque não tem essas sandices não, irmão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, que ele te Como é que é, igreja? Ele te... Fala com fé, igreja. Ele te... Vai atrás da tua recompensa, então. Faz igual Jacó, só sai daqui na hora que o Senhor me abençoar. Mas se lembre que Jacó saiu mancando. Entendeu? Mas vai, Ele está contigo. Nós seremos libertos. Nós somos mais que vencedores. Fala comigo, eu sou mais que vencedor em Jesus. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Dá para você entender, querido? Você é mais do que vencedor. Eu e você precisamos sair daqui com esse entendimento. Pastor, o senhor não tem medo nadinha? Não tenho medo nadinha. Porque se nós tivermos que passar pela perseguição, se nós tivermos que ser presos, se nós passarmos por essas situações, olha que coisa maravilhosa, o verso 3, olha a promessa, olha que promessa. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, olha que coisa maravilhosa. E aqueles que conduzem muitos à justiça, serão como as estrelas para todo o sempre. Tanto o Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo, e também o apóstolo João, eles nos falam que receberemos uma coroa imarcessível, uma coroa que não se corrompe. O apóstolo Paulo fala ainda que nós receberemos um corpo como o do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um corpo espetacular, um corpo que ele passou pelas paredes, um corpo que não tem mais limitações, mas é um corpo que ele parou, sentou, comeu o peixe. Ele deve ter falado para Pedro, hoje você acertou no tempero, está gostoso isso aqui. Pegou o pão lá e virou e falou assim, nossa, olha, hoje vocês nem queimaram o pão, olha que delícia. E ele recebeu esse corpo e estava com seus discípulos e reconheceu os discípulos reconheceram ele, olha que maravilha, os discípulos reconheceram ele, os discípulos viram ele, os discípulos ouviram ele, olha que maravilha. O apóstolo Paulo fala que nós teremos esse mesmo tipo de corpo, quando estivermos com ele. E ele fala ainda mais, lá em João, quando João fala para nós essa realidade que vai acontecer, ele fala então que viu do novo céu descendo a nova Jerusalém, e lá já não haverá mais choro, pranto, nem ranger de dentes. Ele será o seu Deus e eles serão plenamente satisfeitos. Eles olharão para ele e serão plenamente alimentados, serão plenamente cheios de júbilo e de alegria. Porque que maravilha que nós temos, queridos irmãos. E Daniel está dizendo aqui o seguinte, que aqueles que andam com Cristo, aqueles que servem no reino de Deus, aqueles que entendem pelo que estão vivendo, que é para cumprir o plano de Deus, a vontade de Deus, a tempo e fora de tempo, e que estão olhando para este mundo, mas olhando fixo para Cristo Jesus, e aqueles que se engajam na obra, se engajam para trabalhar,
Para trabalhar de que forma? Para levar pessoas a conhecerem a Cristo Jesus, para levar pessoas a confiarem em Cristo Jesus, para levar pessoas a orar mais, para levar pessoas a testemunharem mais de Cristo Jesus, a levar as pessoas para que elas confiem mais na palavra de Deus e menos na palavra dos homens, a levar as pessoas para que elas se santifiquem mais em Cristo Jesus, ao invés de viver na imundícia desse mundo, para que eles possam testemunhar às pessoas de que a melhor coisa é andar em santidade com Deus, do que andar pelos descaminhos deste mundo, porque o que está preparado para aqueles que perseverarem até o fim, é algo magnífico, é algo esplendoroso, é algo que é indizível, que o apóstolo Paulo vai nos dizer isso lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala que o que ele viu são coisas que nenhum homem seria capaz de dizer. E João vai nos dizer lá no final do Apocalipse, ele vai dizer que haveria muitas outras coisas para serem ditas, mas eu não consigo mais traduzi-las em palavras, e que Daniel está dizendo aqui para nós. E Daniel está dizendo, este homem íntegro, este homem que não se contaminou com os manjares do rei, este homem que não deixou de orar, quando o rei decretou que era proibido para orar, ele continuou orando. Este homem que foi para a cova dos leões, este homem que viu Nabucodonosor cair, que viu Dário cair, que viu Ciro cair, esse homem, ele viu Belsassar caindo, ele advertiu Belsassar para que ele se arrependesse e voltasse aos caminhos de seu pai. Este homem está nos dizendo que o que Deus está preparando para nós é muito melhor, amém, irmãos? Dá um glória a Deus assim. Dá para você entender isso? O que Deus está preparando para mim e para você é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que você possa experimentar na sua vida e na sua existência. Traz na sua memória aí o dia mais feliz da sua vida. Traz na sua memória o dia mais feliz. Não é sombra daquilo que eu e você vamos experimentar com Cristo Jesus nas mansões celestiais. Não é nem sombra, nem sombra. Por isso que eu não me preocupo. Pastor, o senhor é pré, mid, pós? Eu aprendi a ser amilenista. Nem acredito nada dessas coisas. Quando o iníquo se levantar, pastor, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo hoje, o que eu faço há 20 anos, o que eu decidi fazer há 40 anos atrás. 40 anos atrás eu decidi que a minha vida, viver para mim é Cristo. Que já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Isso que eu decidi há 40 anos atrás. Há 30 anos atrás, eu deixei essa cidade para ir estudar, porque eu entendi que não existia maior encargo para fazer nesta vida do que pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Larguei todas as coisas, porque eu entendi que é muito melhor ver alguém se converter, oh, como é, do que ganhar na Mega Sena. É muito melhor ajudar um casal a se restaurar, e depois passar um tempo, virar e falar assim, pastor, obrigado porque o senhor nos ajudou a restaurar. E eu falo, como isso é precioso. Que é maravilhoso você poder casar um casal, e quando nascer o filho, eles chegam e falam, olha pastor, o fruto que Deus nos deu, e você agradece a Deus porque você está ali construindo isso junto com eles. Dá para você entender que tudo nesse mundo aqui é passageiro e transitório. E tudo que Deus está prometendo para mim e para você é eterno e melhor. É muito melhor. Por isso que o apóstolo Paulo declarou que morrer é lucro, mas o viver
é para Cristo Jesus. E agora, olha que interessante isso, queridos irmãos. O verso 13 é o epílogo do livro de Daniel. E qual é o epílogo do verso 13? Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Qual é o epílogo, queridos irmãos? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Você já sonhou na presença de Cristo Jesus? O hino antigo fala assim: quando Cristo lá do céu a sua trombeta mandar tocar, ouvirei o seu amor por nós aqui, e os remidos triunfantes do Senhor irão ouvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Essa é a promessa. É para lá que estamos caminhando. Siga o seu caminho com Cristo até o fim. Não tema o iníquo. Cristo está em pé, te olhando. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Pare de gastar a sua vida com as coisas fúteis e inúteis deste mundo. E comece a servir a Deus. Eu não sei o que significa que você vai reluzir mais que o fulgor do sol, do céu. Eu não sei o que significa que você vai brilhar mais do que as estrelas. Eu não sei o que significa essa herança. Mas se você quer saber, siga firme com Cristo Jesus todos os dias da sua vida. Vamos todos dizer: já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas a vida que agora vivo na carne, vivo na fé em Cristo Jesus. Feche teus olhos. Se você tem andado longe do Senhor Jesus Cristo, você está aqui hoje porque Cristo está dizendo para você: volta. Se você não tem feito a obra do Senhor como Ele tem falado para você fazer, Ele está dizendo para você aqui nesta manhã: filho, agora é a hora, esse é o tempo. Esse é o tempo em que eu estou procurando aqueles que me adoram em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores, aqueles que estão dispostos a anunciar a palavra de Deus. Filho, se você tem colocado seu coração em coisas que não são a eternidade, filho, abra mão disso hoje, coloca em Deus, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e deixe que o mais Ele fará. Vamos permanecer firmes, não importa o que for acontecer, vamos permanecer firmes em Cristo Jesus. Se nessa manhã você quer tomar essa decisão, levanta a sua mão, eu quero orar por você nessa manhã. Amém, Jesus, amém, 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 Senhor Jesus. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Ó Deus e Pai, como é bom saber que Tu está nos controle de todas as coisas.
Como é bom saber que a Tua palavra é viva, é eficaz, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra, ela se comprova todos os dias para nós, a Tua palavra, ela é fonte de vida, ela é cortante, ela é penetrante, para dividir e nos mostrar o caminho pelo qual devemos viver. A Tua palavra, ela é verdadeira e nós podemos confiar nela. A Tua palavra nos inspira, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos renova, a Tua palavra nos desafia, a Tua palavra nos corrige. Por isso, Pai querido, nesta manhã, Senhor, eu te agradeço pela preciosa salvação, te agradeço pela redenção em Cristo Jesus, eu agradeço, ó Pai querido, porque temos o livro de Daniel, porque vimos, ó Deus, a vida deste homem que andou em santidade, que andou, ó Deus, servindo ao Senhor até os últimos dias. E ó Pai querido, eu te agradeço, porque nesta manhã nós podemos rever o nosso viver, e nós podemos dizer assim: Pai, eu quero seguir até o fim. Toma as nossas vidas nesta manhã, toma a vida daqueles, ó Pai, que estão se entregando hoje ao Senhor, ó Pai. Toma a vida daqueles, ó Pai, que hoje estão voltando para casa, para a Tua casa. Toma a vida daqueles que hoje estão sendo despertados pelo Teu Espírito para servir mais ao Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que nós possamos ser esses conquistadores de almas, que nós possamos ser esses, ó Pai, que realmente levam a palavra de vida, de esperança, de salvação àqueles que precisam. Ó Pai querido, dá-nos a ousadia de testemunhar, dá-nos a sabedoria de evangelizar. Desperta-nos e aviva-nos, enche-nos com Teu Espírito. Fortalece cada coração aqui nesta hora, Pai querido. Derrama dessa Tua graça sem par e fortalece cada coração, cada família. Derrama, ó Deus, do Teu infinito amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, e leve-nos, ó Deus, a cada dia mais ao centro da Tua vontade, e que nós não queiramos sair mais do centro da Tua vontade, mas que nós queiramos, ó Deus, andar firmes contigo todos os dias das nossas vidas. Dá-nos graça, força, sabedoria todos os dias. Abençoa cada lar aqui agora, ó Pai. Abençoa cada família. Abençoa o trabalho dos meus irmãos, ó Pai. Pai, que ali no trabalho deles, eles sejam a luz do Senhor, ó Pai. Cada pessoa que eles atenderem, eles manifestem desse Teu perfume da eternidade, eles manifestem deste cheiro do Teu Espírito Santo. Que o Senhor dê as palavras de sabedoria, as palavras de vida, as palavras que curam as almas, as palavras que libertam os corações, as palavras, ó Deus, que ressignificam as histórias, as palavras que curam os traumas da vida, as palavras, ó Deus, que curam os corações feridos e amargurados. Ó Santo Espírito de Deus, enche-nos nesta manhã, enche-nos, nós precisamos mais de Ti, muito mais de Ti, Senhor. Nós precisamos de fé, nós precisamos do encorajamento do Senhor, nós precisamos da sabedoria do Senhor. Vem sobre nós, ó Pai querido, vem sobre nós, que nós saiamos daqui, ó Deus, seguindo a nossa história, a nossa vida, firmados no Senhor, firmados nas Tuas promessas, firmados na expectativa da volta do Teu Filho. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e as preciosas, eternas e santas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para sempre. Amém.